Bom, vamos começar. Primeiro, obrigado por ter vindo. Segundo, como eu quase não conheço ninguém, não sei qual é o interesse real de vocês, além de ser cinema, né? Não sei se vocês estão interessados em cinema como espectador, crítico, ou fazer cinema, de maneira que fica um pouco mais difícil para mim fazer uma coisa mais direcionada. Também seria de qualquer maneira difícil, porque certamente que os interesses são diversos e não é todo mundo que quer fazer cinema. Mas eu sei, por exemplo, que tem um de 12 anos, o Alexandre, que está aí, o Alexandre, 12 anos. que quer fazer cinema. Mas parece que ele quer fazer cinema, mas está com medo, não apareceu. Tá? Um curso de cinema, como pretendesse, que é um curso, digamos, sem uma estrutura bem definida, tem vários caminhos. Eu, como já faço esse curso há muitos anos, a bem da verdade dou esse curso há muitas décadas. A primeira vez que eu dei esse curso foi interrompido pelo golpe de Estado de 64, quando eu estava no Museu de Arte Moderna. Então, por aí vocês já veem. Esse curso eu já dei de várias maneiras diferentes, né? E já dei dando mais ênfase num aspecto que no outro aspecto. Eu tenho que ter um pouco, compreender um pouco qual é o interesse de vocês para poder dirigir um pouco, porque cinema não se aprende nem num curso de uma semana, nem num curso de um mês, nem num curso de um ano, nem de 5 anos de vida, nem 10. O aprendizado de cinema é uma vida inteira, como qualquer objeto de arte ou qualquer expressão artística. É o ato de fazer, ver, gostar, experimentar, que você acaba aprendendo. Aqui, o que eu posso dar para vocês é certos conceitos que para mim são importantes, porque também depois a gente vai discutir um pouco esse aspecto, porque depende da visão que cada um tem de arte, para saber que não há um cinema, há muitos cinemas, há muitas maneiras de fazer cinema e há muitas formas de cinema. E mesmo quando você quer dar um conceito mais geral, mais abstrato do que é a arte cinematográfica, ainda assim você tem que circunscrever a determinados aspectos, porque a visão de cada um pode ser completamente, quase que antagónica, pelo conceito que possa ter do que é a arte. Nós vamos tocar no problema da arte. Hoje eu acho que o mais interessante é definir alguns veios principais de como eu penso orientar esse curso, para vocês irem compreendendo as linhas que eu vou desenvolver. A primeira delas seria que por que que se ama o cinema? Ou por que o cinema existe? Ou o que é o cinema? Logo, essa pergunta esgota todo o tema e coloca todo o tema. Quer dizer, é logo uma pergunta mal formulada, porque não tem resposta. Mas a pergunta existe, né? A gente diz assim: eu amo o cinema. Mas como é que você ama no cinema? E cada um dá uma resposta diferente. Eu amo o cinema porque me divirto, eu amo o cinema porque acho importante, eu amo o cinema, enfim, por muitas razões. Mas não é nesse aspecto que eu te quero colocar essa pergunta. Eu quero colocar essa pergunta, dizer, de onde é que veio o cinema? E por que o cinema surgiu? É um ponto de vista um pouco historicista, mas que a gente vai dar uma rápida passada por ele para a gente entender melhor o que é o cinema. Porque, na realidade, o cinema vai surgir como qualquer arte, só que tem uma particularidade, é que o cinema é a última forma de arte que vai surgir. Porque antes do cinema existiu a pintura, existiu a música, existiu a poesia, existiu o teatro, existiu a fotografia, existiam todas as formas de expressão artística, e o cinema é a última. E o facto de ser a última deu ao cinema uma certa consistência, uma certa forma, e respondeu a uma necessidade do ser humano, ou das pessoas daquele momento, que queriam uma resposta para alguma coisa de fundamental que não encontravam nas outras formas de arte. Eu aqui vou abrir um pequeno parênteses
Porque eu não gosto muito de falar da arte em geral. Eu gosto de falar de formas de arte. Porque a arte, na sua forma totalizante como um todo, é uma coisa muito pesada para a gente manejar. Formas de arte, formas artísticas. O teatro é uma forma de arte, a pintura é uma forma de arte, a música é uma forma de arte. Depois há subdivisões, porque cada forma de arte que possa assumir a arte, ela tem uma especificidade, ela tem uma coisa muito específica para ser diferente da outra. Geralmente é muito visível porque é que é tão diferente de uma da outra. Todo mundo compreende muito bem porque é que uma pintura é diferente de uma escultura. Todo mundo entende muito bem porque é que uma escultura é diferente de uma música. E isso, a pegar as formas de arte, você distingue elas com facilidade. Mas quando você começa a trabalhar com elas, há áreas de coincidência e de confusão. Quando você fala, por exemplo, num determinado aspecto de uma forma de arte, como, por exemplo, o movimento, eu não estou citando o movimento por acaso, você encontra movimento na música, você encontra movimento na poesia, você encontra movimento na pintura, você encontra movimento na escultura, formas de representar o movimento, e o movimento é uma coisa abstrata. Então, não é assim uma coisa tão distante uma das outras. Há alguma coisa sempre que une as formas de arte. E então é bom saber por que é que essas formas de arte existem. A primeira coisa é que, quando surgiu a primeira possível forma de arte, ela surge por uma necessidade do ser humano, segundo as especulações que se fazem a esse respeito, uma necessidade do ser humano, uma resposta que o ser humano ainda, sem falar, ainda grunhindo, tinha uma inquietação que ele queria responder a isso. E essa inquietação, que era o desconhecimento diante do mundo que ele não conhecia, né? Então, ele começa a olhar para o céu e vê as estrelas, vê o dia da noite que ele conhece, vê o mar, acontece à beira-mar, vai vendo essas formas de alimento e vai começando a criar uma relação de compreensão, procurando compreender o que é isso. Quer dizer, há filósofos que dizem que se não houvesse o céu com as estrelas, não havia filosofia. Que a filosofia começou pelo primeiro homem que olhou para o céu e viu as estrelas. Não sei se é uma resposta convincente e verdadeira, mas é uma resposta bonita e é uma resposta que, de alguma forma, bate num sentimento de dizer, isso é possível que seja verdade, sim. Foi necessário olhar, ver o infinito do céu, as estrelas, e questionar o que é aquilo, o que é que eu sou tão pequeno, não sei o que é, né? É uma coisa possível. O que a gente pode aceitar com certa facilidade é que a forma de arte vem de uma necessidade que, no fundo, é uma necessidade de conhecer o mundo exterior, diferente do dele, o mundo em que ele está enquadrado, e, ao mesmo tempo, é uma necessidade de sentir bem diante disso. Há alguma resposta que ele recebe sem que seja uma resposta formulada, definitiva e definida. É uma resposta que vem pela sensibilidade, que vem não pela razão, mas pela sensibilidade. E aí nós já vemos que temos um outro vetor que entra, que é a razão e a emoção. Que a razão e a emoção são dois caminhos que percorrem os objetos artísticos e as formas de arte. Não podemos falar de nenhuma forma de arte, seja a poesia, etc., qualquer forma, que não tenha que você falar da razão e da emoção. Mas sem chegar ainda à razão e emoção, que ainda vai demorar um tempinho para a gente chegar lá, a gente tem que pensar que quando o ser humano começa a falar, e já começa a falar, já nisso tem milhões e milhões de anos, quer dizer, porque a gente está numa escala de milhões e milhões de anos, cada vez que a gente fala uma coisa, né? E a gente vai ver que esses primeiros seres humanos que começaram a se expressar, começaram a criar objetos para transformar
uma pedra numa faca, porque queriam já com aquela faca cortar um legume, ou queriam matar um bicho, ou não sei o quê. Mas esses objetos todos que ele vai criando e depois olha para o objeto e começa a aprimorar esses objetos. E quando ele aprimora esses objetos, ele procura porque descobre que uma pedra, se for redonda, não corta bem, se for aguda, corta melhor. Mas depois que ele também descobre isso, ele descobre que aquela que ele fez aqui é melhor que aquela, mas não é só porque ela é melhor, ela satisfaz mais ele. É o conceito, acha que é melhor. Pode cortar também contra, mas aquela é mais bonita. Pronto, é mais bonita. Entra um conceito do belo, entra um conceito e ele começa a desenvolver, a projetar formas estéticas que ele não sabe ainda que é uma forma estética, mas começa a selecionar também as coisas que lhe dão prazer pelo visual. Como também começa depois a sentir que um determinado fruto que ele gosta de comer, o cheiro é muito bom e que tem outro cheiro que é muito bom. Então ele começa a desenvolver todas as suas relações de sensibilidade através da experiência cotidiana, ainda de uma forma muito primária. Mas essa forma de desenvolver o cotidiano da forma primária é aquilo que vai ser elementos fundamentais de expressão de formas de arte que ele vai usar. Claro que todo mundo, quando se fala do desenvolvimento das artes, pensa logo nas primeiras, os primeiros proto-hominídeos, que ainda não são seres humanos, que ainda estão nas fases, aquelas fases que a gente viu nos desenhos, daquele macaco que se transforma em homem, não é? Que vai se levantando até se tornar o Homo erectus e depois o Homem sapiens e o Homem sapiens sapiens, assim, etc. E que esses caras começam a grunhir, começam a falar, começam a inventar palavras, começam a dançar, começam a inventar instrumentos, começam não sei o quê, e de repente, quando a gente dá um salto nessa história da evolução humana, a gente vê o ser humano que criou certas formas de arte bem definidas. Na escrita, mais na literatura, porque a escrita começou escrevendo umas coisas, começou a inventar formas, né? Passou pelas escritas cuneiforme, a escrita aí dos hieroglifos, essas escritas que ninguém entende nada do que é aquilo, mas que serviu para se comunicar, e depois começou a contar histórias que ele contava em volta da fogueira, começou a escrever essas histórias, começou a escrever para perpetuar. E depois, dentro da forma escrita, ele desenvolve a poesia, e depois a música, e depois a escultura, e depois a dança, depois as representações teatrais, e vai chegando até que nessa evolução ele começa a descobrir que cada uma dessas formas de arte tem uma coisa muito própria. Quer dizer, tem coisas que às vezes parecem as mesmas, mas há uma coisa que define uma diferente da outra. A música é diferente da palavra falada, cantada, porque é com instrumentos. E a música cantada é sem instrumentos, então fica a parte coral. A pintura é uma visualização de formas determinadas e vai por aí fora descobrindo que cada um quer. Acontece uma coisa curiosa, quando surge o cinema vai surgir também lentamente. Não apareceu feito, não é como dizem, em 1895 ou 98, quando surge, em 1895. Em 1895, quando há a primeira sessão de cinema dos irmãos Lumière em Paris, não é a primeira. Aqui começou o cinema, e é o que dizem todos. Aqui é a certidão do nascimento do cinema. É aquela sessão dos irmãos Lumière, em que era por quê? O cinema se configurou como uma projeção de imagens e sombras numa sala escura, com gente sentada vendo coisa. Mas isso, o Platão,
100 anos antes de Cristo, já tinha falado. Quando ele faz o livro sobre a caverna, diz que a vida era um homem sentado numa sala escura, vendo sombras projetadas, que era a imagem da vida e a imagem do cinema. E esse paralelismo é muito curioso, porque, na verdade, são 24 séculos de diferença, não é? Do século... não, 19 mais 4 são 23, mas 2 séculos para lá, 2 séculos para cá não faz muita diferença. O fato é que o cinema vai ter uma proposta igual a todas as artes, mas diferente numa coisa fundamental. Todas as artes procuraram reproduzir a coisa da vida. Todas as artes são vinculadas à percepção humana, né? À sensibilidade. Todas as artes têm apelo a um determinado sentido que nós temos. A música é mais a audição, a pintura é mais a visão, a outra é mais a voz, né? Mas o cinema tem uma pretensão totalizante. Ele quer reproduzir a vida como um todo. Quer dizer, não é só um aspecto, não é só uma coisa, porque todo mundo sabe que quando vê uma pintura, que aquilo não representa a vida real. Da mesma forma, quando vê uma canção, é uma representação determinada, mas que cada arte representa uma determinada forma de olhar a vida real, através, com a predominância de um sentido. Mas quando o cinema vai surgir com a pretensão de substituir quase que a realidade, se confundir com a realidade. Quer dizer, a imagem filmada em 1895 pelos irmãos Lumière é tão parecida que até houveram pessoas que, quando viram um trem, havia um trem que avançava, primeiro filme, um trem que avançava, que se assustaram, dizem, e tiveram medo, e gritaram, então, porque achavam que o trem ia sair da tela e matar, passar por cima de todos. Dizem, eu não acredito muito nessa explicação, mas reza a lenda, foi assim que aconteceu. E às vezes é bom deixar as lendas vivas. Mas o fato é que é possível de existir essa crença de que quando sai o primeiro trem que chega na estação de Paris e que avança para a câmara e para, e as pessoas estão lá na gare, que os espectadores estão vendo uma tela na sua frente, isso pela primeira vez, e tenham tido medo que aquele trem avançasse, porque o trem parecia que era um trem de verdade. E, curiosamente, porque quando há essa primeira sessão, em 1895, a fotografia é de muito boa qualidade, porque a fotografia já tem um século atrás disso. Então, a fotografia é de muito boa qualidade. Claro, não é a ponto de parecer, não é 3D, não é a ponto de parecer que eu tenho que... Por isso é que eu duvido um pouco, mas sei lá. Eu não estava lá, não posso dizer que não era isso. Mas então o cinema vai com uma proposta totalizante de querer substituir a realidade. E essa vontade de substituir a realidade não nasceu à toa. Não nasceu à toa. O ser humano sempre teve o desejo da eternidade, né? Sempre assim uma coisa. Há fábulas, há contos, em que se vê que o ser humano, o desejo da eterna juventude e da vida eterna, né? E quando surge o cinema, a primeira coisa que os primeiros escritos rezam sobre a primeira projeção de cinema é assim: finalmente o ser humano descobre a vida eterna, porque os nossos entes queridos filmados estarão ali para sempre. Quer dizer, ainda é uma reprodução, já respondia àquele anseio da vida eterna. Por quê?
Porque havia nas imagens de cinema daquela época, e mais ainda hoje, uma parecença, uma simulação tão forte do que é o real e do que era o projetado, que dá para, com uma certa boa vontade e com o desejo, dizer aí há uma forma de eternidade que nós conseguimos para a vida. Há uma forma de eternidade. E nós estamos reproduzindo a vida tal como ela é. Quer dizer, os filmes são esse olhar, essa crença de que o cinema nasce então com essa vontade de, no primeiro espetáculo, o cinema nasce com essa vontade de reproduzir a vida. Mas não começou assim. O cinema começou porque se queria saber como é que era o movimento, como é que se decompunha o movimento, de onde é que é o movimento. Porque o movimento não existe. O movimento é uma coisa completamente abstrata. Isso aqui é um braço em movimento, mas é um braço. Onde é que está o movimento? Está no deslocamento no espaço. É a mão, o braço, mas o movimento. Isso aqui é um movimento, aqui é um movimento, mas não há uma consubstancialização de filmar o movimento. Ninguém sabe filmar porque ele não se vê, não é visível o movimento. Então, e o movimento não está à toa, não é uma coisa que deixa, é uma coisa que é muito importante, porque o movimento é vida. Para a nossa visão, para a nossa cosmologia e para a nossa crença, o que representa a vida é um movimento. Porque a morte é parada. Se mexe por moto próprio, é que está vivo. Claro que se a pedra é lançada, a pedra está viva, não, todo mundo sabe que é lançada. Mas se está vivo um bicho, uma pedra sozinha que está parada e que começa a mexe, isso é um objeto vivo, um bicho que eu não sei o que é, tem vida. Porque a vida, não há vida sem movimento. Entende? Então, quando o cinema chega trazendo movimento, ele vai levantar uma série de mitos e uma série de ansiedades e desejos e respostas ao ser humano daquela época, porque ele está reproduzindo a vida, a verdadeira vida. É uma arte que é capaz de dominar o movimento. Entende? E é muito curioso isso, porque é logo uma coisa que surge, quando foi essa primeira projeção, logo 2, 3 dias depois há uns jornais e todos falam nisso, falam na vida eterna, na descoberta da vida eterna, a vida, tanto que as primeiras grandes produtoras de cinema que começam a surgir, pequenas produtoras, mas são produtoras de cinema, elas todas têm sempre escrito nele a palavra vida e a palavra grafia. Quer dizer, é falando da vida, reproduzindo a vida, é a vitagrafia, é não sei o que, não sei quanto, é tudo a palavra vida, porque o cinema é uma reprodução da vida, total. E então, todo o pensamento criativo dos cineastas passa a se vincular a esse binômio, a essa conversa entre registrar a vida e registrar a vida mais próximo possível da sua realidade. E aí entra o conceito de realidade, que é um conceito complicadíssimo, não é? Mas vamos lá ver. E o cara diz assim, tudo bem, põe um cachorro andando aí na rua filmado, parece um cachorro de verdade. Então, ótimo, tá vivo. O cachorro está vivo. Tá. Por que está vivo? Porque aí acontece uma coisa que é estranha e difícil de lidar e que cria uma série de problemas
metafísicos e outros, que é uma questão muito simples, que é um cachorro filmado andando, você vê filmado. Você, quando vê uma imagem em movimento, seja qual for a imagem em movimento, você não sabe que aquele filme foi filmado ontem, ou foi filmado há 10 anos, ou um filme não sei quanto. Mas você vê no teu presente. Você atualiza qualquer objeto, ou qualquer imagem que tenha movimento para o teu presente. Você não é capaz de ver como estando no passado. Você considera que ele está no passado porque sabe, você tem um deslocamento crítico que diz assim, isso é um filme, portanto é um filme, não está acontecendo agora, foi filmado ou ontem, ou há um ano, ou há 10 anos, ou não sei quanto. Portanto, mas enquanto está vindo o cachorro andando, pensa que ele está ali vivo diante de você. Você vê a imagem em movimento no presente. Você vê, sabe que é no passado, mas vê no presente. Você trabalha com uma dubiedade de passado e presente. Você nunca diz, nunca pensa, esse cachorro vai andar, ele está no futuro. E vai, você não entra na equação com o futuro, mas não entra com o presente, não deixa de entrar com o presente. Até por isso, num plano muito mais simples, os flashbacks que a gente faz em cinema, flashback é quando faz um pedaço do filme que aconteceu antes do tempo da história. Então você está contando uma história aqui, abre, lembra uma cena, lembra daquele dia que nós estivemos na praia, e mostra 2 pessoas na praia, projetadas, e depois volta aos três. Sim, me lembro, só para dizer, é um flashbackzinho aí. Esses flashbacks, eles, quando passa para o flashback, você sabe que, vamos lembrar uma coisa do passado, mas quando mostra os dois, você vê eles no presente. Você não é capaz de ver o passado, você não sabe projetar no passado as imagens em movimento, porque elas estão vivas e estão sempre no presente. É a mesma coisa quando você quer dizer uma coisa que vai acontecer uma história muito interessante, vai acontecer uma coisa interessante, e a gente no filme conta uma coisinha com a imagem do futuro que vai acontecer e depois fechou. Isso aconteceu, isso vai acontecer daqui a 10 anos. Enquanto está passando, isso vai acontecer daqui a 10 anos, mas está acontecendo agora aqui para mim. Porque você não é capaz, nos nossos mecanismos psíquicos, você não é capaz de tratar o movimento como uma coisa nem do passado, nem do futuro. Tudo que é movimento é presente. Então, o cinema tem 3 grandes linhas básicas. E é com essas 3 linhas básicas que a gente vai falar longamente ao longo desse encontro, sempre em função dessas 3 linhas básicas, porque é a única maneira de abordar certos problemas teóricos e práticos da linguagem cinematográfica. Essas linhas básicas são o espaço, o tempo e o movimento. Mas antes de abordarmos isso, eu queria dizer uma coisa muito interessante, que eu acho interessante. Pode ser que é uma bobagem, mas eu acho interessante. Que é o seguinte: quando o cinema surge em 1895, ele surgiu, não foi para reproduzir a vida, não foi para criar um espetáculo, não, era para estudar o movimento. Havia uns caras que interessavam a decomposição do movimento, faziam desenho, o cara subindo as escadas, fotografia de uma mulher subindo as escadas. Era para estudar o movimento, mas a mulher, por acaso, sempre as mulheres que eu vi subindo e descendo de escadas nessa época estavam nuas, não sei porquê, mas estavam nuas. Era só para estudar o movimento. E esses desenhos, essas pinturas, começaram a fazer decomposição. Houve até um fotógrafo que fez o seguinte, pôs assim aparelhos fotográficos assim durante uma linha de, sei lá, de 6 ou 7 ou 3 ou 4 metros, não sei, uma máquina fotográfica, outra, com um cordãozinho que puxava o disparador e pôs um cara correndo
para que cada vez que ele passasse por ali, fotografasse aquele momento para decompor o movimento, porque queria ver como é que o movimento se articulava visualmente. Não sei. Houve um americano que fez um prêmio não sei de quantos, só os americanos é que fazem isso, e só os americanos é que querem comprar essas coisas dessa maneira, um prêmio não sei quanto, se mostrassem, se provassem que o cavalo, ninguém sabia, no galope do cavalo, visualmente havia uma grande divergência. No dia que o cavalo, havia um momento que as 4 patas ficam no ar, e outros diziam que havia sempre uma pata na terra. Então, eu fiz um prêmio a quem conseguisse provar isso, provar uma coisa ou outra. Eu até hoje não sei se as 4 patas ficam no ar algum momento ou se uma pata fica no chão. Mas enfim, se alguém tiver curiosidade pode vir saber isso. Então, mas o que eu sei é que os desenhos antes do cinema, os cavalos, as reproduções daqueles desenhos bonitos do Gustave Doré e outro em claro escuro, os cavalos chegam sempre com 4 patas no ar num determinado momento. Mas eles estão, isso é patas no ar assim, alto, né, no chão. Ali não era assim. Enfim, então o cinema foi começar a estudar o movimento e chegaram até a decomposição do movimento através disso e começou a surgir o cinema. Surgiu as primeiras sessões de cinema, que era próprio descobrir o movimento. Mas logo, imediatamente, quer dizer, o cinema era um processo científico para discutir o movimento. Mas logo em seguida, logo nas primeiras sessões, acontece um fenômeno muito especial. Acontece que depois dessa primeira sessão, que era com 30 pessoas aproximadamente, e que dizem que o trem, quando avançou, elas tiveram medo e não sei quanto, então, essas pessoas falaram para outras, e o Lumière, que achava que aquilo não tinha valor nenhum, fez mais uma sessãozinha ali, que ele tinha era um bairro meio pobre, naquela época, um bairro de trabalhadores, que era Boulevard Haussmann, um bairro de trabalhadores de baixo da escala social. Não era só trabalhadores, era um bairro de prostituição, de ladrões, não sei quanto, tal, que ele tinha lá o ateliê dele, e alguns souberam, ele começou a fazer umas sessões e começou a dar dinheiro, e de repente ele viu que ele podia tirar um dinheiro daí. E a partir daí é que o cinema vai se transformar, dizer, pode ser um espetáculo. Ele começa a filmar pequenas coisinhas, pequenos acontecimentos que duram 40 segundos cada um, porque a máquina de filmar dele só dava para 40 segundos. E nem sequer tinha visor, só tinha lente, filmava assim no escuro, ficava... Mas o fato é que esse cinema que vai se constituir no princípio do que o cinema vai se tornar, ele tinha uma questão fundamental, era que ele reproduzia a realidade, mesmo em preto e branco. Começou logo um debate muito grande, ou, por exemplo, havia pessoas que diziam isso é igual à vida real, e havia, por exemplo, um escrito de um grande escritor que era o Gorky, que era um novelista russo, que viu uma semana depois e disse, eu vi ontem um espetáculo de horror, era uma paisagem cinza, com gente cinza, andando feito fantasmas e não sei o quê. Ele fazia como se assistisse um filme de terror. E outros viam o filme em preto e branco, normal, como se fosse igual à realidade, é igualzinha, é a vida reproduzida igual. Quer dizer, os dois têm razão, não é? Era cinza e era igual ao mesmo tempo, não é? Ninguém sabe porque é que um vê assim, outro não vê assim, mas quer dizer, o que a gente sabe é que o cinema começa a se desenvolver a partir de esse interesse que esse público vai ter, e esse público é um público de baixa classe social. Baixa classe social, em Paris, em 1895, no princípio da Revolução Industrial, que as pessoas estão saindo
para as cidades, porque começava o advento da máquina, na base dos teares, principalmente de fiações, e quando começa a luz a gás a ser substituída pela luz elétrica, é quando começam os primeiros navios a ter motores, não sei o quê. É uma gente de tudo que há de mais. As descrições que fazem do país daquela época são horrorosas. De sujeira, de briga, de bebedeira, de prostituição, de droga. Parece um inferno, né? Tirando os bairros chiques, é uma coisa terrível. Mas é esse público que começa a se interessar por ver aqueles filmes. E é devido a esse público que o cinema vai existir como espetáculo. Porque se não tivesse esse público aparecido, porque os intelectuais não acharam nada interessante. O próprio Lumière, eram os irmãos Lumière, um dos próprios, tinha ao mesmo tempo feito umas fotografias a cores, em 1895. E ele fez a exposição das fotografias a cores achando que o grande sucesso iam ser as fotografias a cores e não aquele filme que ele tinha feito lá. As fotografias a cores ninguém se interessou, mas pelo filme, em movimento, criou. Então, é a partir desse momento que vai surgir. E o que me interessa dizer para vocês nesse momento é que como é que esse cinema se transforma em arte? Como é que esse cinema começa a ser considerado como arte? Ou em que medida ele é e quando vai ser considerado como arte? É o seguinte, nós estamos na Europa, em Paris, de final do século XIX. Quer dizer, nos 1895, 5 anos depois, é o ano 1900. Né? Começa esse século que nós acabamos de atravessar para o 2000. Né? Esse cinema, esse acontecimento que vai acontecer e que vai se rapidamente propagar por o mundo inteiro, porque o Lumière teve uma percepção de que aquilo dava dinheiro. Então pegou as máquinas, que eram máquinas muito rudimentares, eram máquinas de filmar que nem tinham visor, punha assim, calculava com aquela lente e acertava assim e filmava o que filmasse, né? Ele começou a mandar fotógrafos para filmar eventos. Aí, o casamento da Rainha da Inglaterra, era a luta dos bois na África do Sul, eram assim acontecimentos jornalísticos, e depois passava e tinha um sucesso imenso. E começou também a vender aqueles filmes para os outros países e tal. E ao mesmo tempo, nos outros países que foram vendo isso, começaram também a comprar as máquinas e começaram a fazer filmes. Então, como filme-chave, o filme ícone dessa época é a máquina de locomotiva entrando na Gare, esse que assustava as pessoas, é a chegada, chama-se a chegada do trem na Chiyoda, que é na Gare de Paris. Aí no Japão, o cara compra a máquina e o que é que ele vai filmar? Vai fazer a entrada, a chegada do trem na Gare de Yokohama, não sei. Na Inglaterra, a chegada do trem não sei o quê. Começam a chegar trens em toda a parte do mundo e no no Brasil, vai ser feita a chegada do trem na estação de Petrópolis, não sei onde é que é a estação. O primeiro filme também brasileiro vai ser uma imitação do Lumière fazendo coisa. Começa a copiar, mas o facto é começar a se estender uma produção muito grande. Porque o filme começa a pegar, mas aí não havia nenhum conceito de arte, nem nenhuma profissão, era uma curiosidade porque a gente está na época em que havia duas grandes linhas de entretenimento. Uma que era o teatro e a ópera, que era para as classes médias, burguesas e das elites com dinheiro. E outra, que era, que era o boxe, de um lado, e era o circo.
e um tipo de teatro, que era o teatro que eles chamavam de vaudeville, que era um teatro que cada quadro era uma coisa. Em um quadro que era a mulher barbuda, no outro quadro era um prestidigitador, aquelas coisas. No outro quadro era não sei o quê, coisa fragmentada. Tá? E, de repente, o cinema aparece e entra ali e começa a ser. E só começa a interessar para a gente pobre. Porque aquelas coisinhas que ele apresentava, aquelas atualidades, não interessava para a gente ter uma formação cultural um pouco mais elevada. Os caras que liam, escritores, e havia grandes escritores, uma grande literatura, um grande teatro, não interessava. Então, quando chegou 10 anos depois, há um movimento dos produtores que já estão percebendo que aquela coisa do público popular podia não ir muito longe, para conquistar a classe média. E começa a fazer filmes que eles consideram de qualidade. O que era um filme de qualidade para eles? Era um filme que tivesse um bom diretor. O que era um bom diretor? Um bom diretor de teatro. Então os franceses pegam um bom diretor da Comédie Française. Bons atores de teatro. Bons escritores de teatro. E quer dizer, tudo bom, puseram fazendo filme, tudo que era de melhor no teatro, e o filme era uma porcaria. Porque era como se fosse o assassinato do Duque de Guise, e eram quadrinhos assim filmados, uma cena corta para uma outra cena, era pior do que ver uma coisa filmada na rua. Então não deu certo. Mas o cinema vai evoluindo e vai se transformando e vai chegar. E eu, rapidamente, nós estamos falando disso em 1895, eu quero chegar a 1960. Quero chegar a 1960 pelo seguinte, porque de 1895 a 1960, vocês mesmo que tenham menos conhecimento das produções feitas nessa época, sabem que houve grandes cinemas, grandes épocas de cinema do neorrealismo italiano, na pré-guerra de 40, o grande cinema soviético dos anos 20, o grande cinema experimental francês da década de 10, o grande cinema sueco de não sei quanto, e a novela. Quer dizer, houve muitos grandes surtos, que grandes obras-primas de cinema foram feitas. Mas, por incrível que pareça, até 1960, ninguém ainda aceitava totalmente que o cinema era uma arte. Ainda havia dúvidas. É ou não há? Porque diziam assim, uma arte tem que ter uma coisa. Primeiro, uma arte é obra do indivíduo. Porque a pintura é obra do indivíduo, a escultura é obra do indivíduo. O canto é um cara que... O teatro tem indivíduos, mas são cada um é artista, o outro é não sei o que e tal. E assim, isso é uma coisa feita por máquina de filmar, e não sabe quem faz o quê. Um faz a fotografia, o outro dirige, o outro é ator. Quem é o autor? O autor não tem todos. Não, todo não é uma obra de arte. A obra de arte tem que ter um autor. Se tem mais do que um, não é obra de arte. Então ficava essa divisão. Então, e o que é que o cinema, que tem tudo o que tem as outras artes? Tem a fotografia, tem a música, tem a palavra, tem a dança se quiser, tem tudo o que quiser. Mas o que é que ela tem de próprio, de único? Não se sabe. Então, não se distingue das outras. Porque era a questão do óbvio. Sabe por quê? O que é que o cinema tem de próprio? Pergunto a vocês. Não é coisa óbvia. Óbvio. O que é que o cinema tem de específico? Que diferente de todas as outras artes? Montagem. Montagem? É o quê? Falou montagem. Não, montagem não. Tem um movimento. Que é óbvio. Tem um movimento.
Mas como é uma coisa que está na frente do nariz, eles não vê. É o movimento, a reprodução do movimento. Não, nenhuma outra arte reproduz o movimento. É o próprio movimento, o teatro. Porque o cinema usa uma forma de representação. Pega a imagem da realidade e representa essa realidade através dessas imagens fotográficas, que tem depois uma série de características. São 24 imagens por segundo, a um tempo determinado, etc, etc, etc. Mas, agora, a fotografia fotografa, mas parado, congelado, né? A poesia, onde é que está o movimento que você encontra na realidade? Você não encontra esse movimento, encontra a resposta da fotografia para o movimento é, por exemplo, um desfocado, que é uma coisa que vai acontecer só mais já depois dos anos 40, depois da guerra, Primeira Grande Guerra, em que os fotógrafos de reportagem que iam filmar as guerras, como eles filmavam em condições de baixo bombardeio, a saída para Dunkerque na praia, debaixo do bombardeio, e com as câmeras andando, as câmeras andavam assim, e então nós começamos a criar a imagem, a aceitar que um borrado é uma câmera, é uma coisa em movimento. Fotografava as corridas de cavalos, e os cavalos não tinham obturador suficientemente rápido para filmar o cavalo passava assim, borrado, então a imagem de movimento, entende? Então, mas a reprodução do movimento é o cinema que vai fazer a reprodução do movimento. Único. E então, só oficializou a questão da arte do cinema, que tem uma especificidade, tem uma coisa que nenhuma outra arte tem, que é a reprodução do movimento. Agora, essa reprodução do movimento, obedece a muitas coisas. É quando você... Mas o que eu quero dizer é o seguinte: para trabalhar o cinema, nós vamos trabalhar com a noção de espaço, de tempo e de movimento. Para trabalhar a genética do cinema, a linguagem profunda do cinema, a linguagem, claro que a partir daí, porque o cinema tem uma coisa que é uma arte, como todas as artes, quase todas são artes de representação. Quer dizer, a fotografia está representando a imagem que é fotografada. O teatro não é uma arte de representação, o teatro, por exemplo, não tem movimento, não é uma representação. É curioso que a gente chama uma representação teatral, mas não é representação no sentido semiótico da palavra. Não é uma coisa que está no lugar da outra para representar. Quer dizer, nós temos que ter signos para representar uma coisa. Eu, quando fotografo algum objeto, eu fotografei e peguei aqui a fotografia. O que está ali é um signo, ou um conjunto de signos, uma pessoa. Quer dizer, essa pessoa, essa fotografia está no lugar de uma coisa que existe, mas não é a coisa que existe. Parece, mas não é. Você sabe, se tirar uma fotografia de um bolo e projetar mesmo num cinema, com as velhinhas de aniversário e tal, você pode acreditar que é um bolo, mas há uma coisa, que você não pode chegar lá com uma faca e comer, porque não é o bolo, é uma representação de um bolo. Parece, em tudo igual ao bolo, mas não é o bolo, né? A diferença é isso, porque isso é uma representação, não é um objeto real. Essa conversa sobre os signos a gente vai ter mais tarde, porque tem que partir do zero para compreender. Pegando assim o bonde andando, vai ficar uma coisa que parece um esoterismo aqui específico. Não, é uma coisa simples e complexa. Simples porque as bases, até onde a gente precisa de entender de semiótica para compreender aplicado ao cinema, ela é simples. É complexa porque os semióticos são uns malucos, uns loucos totais,
que inventam coisas, inventam palavras, inventam que criam interpretações internas complicadíssimas e tal. Esse nível não nos interessa. Nos interessa um nível só para compreendermos em que é que o cinema utiliza a semiótica como linguagem. Mas foi só a partir desse momento, quando a linguística chegou à imagem, e foi a linguística começou em 1845 e vai se desenvolver até hoje, mas vai em 1960 há uma aplicação da linguística à imagem e à imagem cinematográfica especificamente. Foi um francês chamado o quê? Charles Peirce. Não, Peirce é o americano da linguística. O Peirce e o Saussure. O que eu estou falando eu estou com o nome de um amigo, Chris Marker, porque é um nome parecido, não, Chris Marker. É daqui a pouco eu digo. Ninguém lembra aí? Ninguém sabe, por acaso? Christian Metz. Obrigado. É o Metz que vai aplicar. E quando o Metz já se explica de uma forma absolutamente simples, imediata, em 1 minuto, eu explico para vocês porque é que o cinema tem uma linguagem própria. E, assim, 1 minuto para explicar. 1 minuto de semiótica. Não é hoje, porque é mais complicado. Tem que explicar. Quando chegar a falar os princípios da semiótica básica, em 1 minuto se explica isso. Então, é curioso, não é, que o cinema já era uma arte, só você pegar os filmes feitos até 1960 e tantos, você tem obras-primas do cinema, um monte delas, né? E mesmo assim, e todo mundo reconhecia como obra, mas oficialmente, filosoficamente ou academicamente reconhecer como sendo uma arte, não. O que é isso? É uma coisa extraordinária, então, mas não é uma arte. Onde é que fica então isso? Não sabe onde é que fica. Não, mas fica uma arte, é um objeto de arte, né? Mas o filme não era considerado como arte. Então, teve essa colocação. Mas, deixa eu só saber aqui. Que horas estamos? Que eu começo a falar, eu não sei. 8 horas, está na metade. Está na metade, tá bom. Quer dar um intervalo? Não, eu quero tomar o café que está gelado. Quero tomar esse café que está gelado. Mas eu tomo café frio. Claro. Eu tomo café frio. Não tenho... Vou aumentar a temperatura, está muito frio, né? Eu acho, eu estou congelando. Congelando. Continuamos ou você quer parar? Hã? Não, e você? Não? Aí eu quero. É assim? Ih, maravilha. Quentinho. Eu não deixei ele trazer, para mim queriam me trazer coisa. Não, está calor, imagina, não sei o quê. Eu disse, não quero, tirei, não quero isso, tira daqui, tirei. Não sabia que ia entrar. Deixa um pouquinho aberto aqui até para o ar. Então, a resposta por que é que o cinema vai ser uma arte, depois. Eu vou cortar aqui e vamos pegar sobre um aspecto mais concreto da linguagem cinematográfica. Quer dizer, o que eu quis dizer para você até agora é que o cinema se constitui como arte por um acaso. Porque um público de baixa classe começou a se interessar por aquele espetáculo que não tinha grande interesse, que eram pequenos 40 segundos de espetáculo,
que era um que eles chamavam cinema de atrações. Era uma atração, de repente ele tinha um cavalo a galope, toque, 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 tem um mar batendo nos rostinhos. E o que era muito curioso é que a maior reação a esses filmes era aquilo que representava mais um movimento. Eles viam uma pessoa andar e tal, achavam bacana e tal, mas quando viam uma árvore com as folhas mexendo, cada folhinha está mexendo. Como é que pode ser, né? Quer dizer, como se nunca tivesse visto uma árvore com folhas, é porque se via uma fumaça de uma fábrica, era a fumaça que achavam fantástica, porque as representações talvez mais idealizadas do que é um movimento, né? Menos matéria e mais um movimento puro, era o que criava essa expectativa. E depois, como começava a ver aqueles acontecimentos de atualidades, aí se criaram os jornais de atualidades, e começava a passar, aí começava a entrar na ficção, etc., e começou a funcionar tudo o resto. Mas eu quero chegar agora a uma coisa fundamental. O que é? Podíamos ter começado por aqui. Porque de resto o cinema tem isso. E vai haver outro ponto, em que eu vou falar agora uma série de coisas, e depois podíamos começar por outro ponto, porque dá para pegar por uma série de pontos de partida, né? E dá, ao mesmo tempo, deixando para trás muitas coisas que podem ser interessantes mais para uns que para outros. Sim. Podem ser mais interessantes para uns do que para outros. Por exemplo, vamos para a linguagem cinematográfica. Para ir para a linguagem cinematográfica, nós temos que ter uma pequena introdução, que é a seguinte. Os primeiros filmes, que são feitos em 1895 até 1900, e depois os filmes que são feitos de 1900 a 1910, são filmes muito parecidos, que são todos com uma posição de câmera única, e são filmetes que duram 40 segundos, 40 segundos, 40 segundos. E depois são filmes que são feitos com uma câmera única, mas é filmado um quadro, 2 quadros, 3 quadros, sempre com a câmera parada, 4 quadros, junto aos 4, no meio dos 4 põe um cartaz dizendo alguma coisa, no quarto, enquanto isso, no quarto acontecia isso, enquanto não sei um cartaz, e faz um filminho mais longo, e pronto, até aí. Até que alguém, um dia, descobriu que podia se aproximar. Filmava como se fosse um ponto de vista teatral. E alguém, por acaso, foi filmar numa gôndola em Veneza, e como a gôndola estava andando, eu vi que a câmera podia também se deslocar. Então descobri o traveling. Quando passei, pode ser. Mas isso já é depois. Antes disso, tem uma coisa muito mais complicada, que é de sabermos nós o que é o plano. Cada um desses tomadas é um plano. O que é um plano? Plano cinematográfico. Como todas as coisas, há várias maneiras de definir. Umas definem um determinado aspecto, outras definem outro, outros dão maior ênfase a isso, outros dão maior... Um plano... primeiro, a palavra plano, de onde é que vem? Vem porque foi projetada numa superfície plana. Foi projetada primeiro numa parede, num lençol, numa coisa, para ter a luz, então passou a ser plano. Então é uma coisa que é um plano. Quer dizer, que não tem nada a ver com é um plano. Pronto. Aí é a origem da palavra. Esquece. Apaga. Mas é um plano. De onde vem a palavra plano? Agora, o que é o plano? O plano, na realidade, quando você filma, você tem a abertura da janela de filmagem, né? Que tem um formato retangular, né? Então,
A história dessa janela retangular é uma outra coisa que a gente falará depois. A história tem toda uma série de coisas que vai passar depois pelo cinemascope, pela vista vision, que vai passar por uma coisa e tal. Mas o facto é que nos interessa agora simplesmente que qualquer que seja a janela, o que for filmado através dessa janela é um plano. O Eisenstein, o grande cineasta russo, um dos grandes teóricos, talvez o maior teórico de cinema que existiu, se for verdade, inclusive, que até hoje tem centenas de escritos dele que ainda não foram traduzidos do russo, eu acho que meio duvidoso, eu não acredito até que mostrem esses estudos, mas que não deixa de mostrar a genialidade dele. Ele, por exemplo, ele era favorável a que essa imagem que a gente vê projetada sempre quadrada, que fosse um quadrado. Ela tem as suas razões. Como ele fez estudos de composição dinâmica e tal, tem as suas razões. E tem coisa interessante nesse aspecto, mas enfim. Mas qualquer que esteja o formato dessa janela, qualquer superfície em que seja projetada, um plano é uma unidade de quê? Nós vamos falar de espaço e tempo. É uma unidade de espaço e tempo. Unidade de espaço e tempo que dura um certo tempo e ocupa um determinado espaço. É uma unidade de espaço e tempo que tem dentro o que quiser, desde que seja pode ser branco só, ou pode ser preto só, ou pode ser vermelho só, ou pode ter aqui uma batalha naval, não interessa o que está lá dentro. O que interessa é que, a partir do momento que é projetado e que tem a duração sem interrupção desse espaço projetado, não importa o que esteja lá dentro sendo contado, até o momento em que para e entra um outro espaço, é um plano. Então, é uma unidade de espaço e tempo, unidade, de espaço e tempo. Pronto. Isso é um plano projetado, isso é um plano. Não importa se esse plano dura uma fração de segundo, é um plano. Ou se dura 3 horas, que lá dentro tenha o que tenha dito, não importa. Não importa que a câmera se movimente, faça isso, passa aqui, entre no bolso, saia para aí. Enquanto você compreender aquilo como uma unidade sem interrupção do espaço que está sendo narrado, nem do tempo, é um plano. Então, um plano é uma unidade de espaço e tempo, né, que dura o tempo que durar. Aí já começam a dizer coisas a mais, porque não precisa dizer, só para assim. É uma unidade de espaço e tempo. Quer dizer, que é uma coisa só que representa um espaço e um tempo único, unidade. Pronto. Agora, abro o parênteses para ficar. Não importa que a câmera se movimente, que seja para cima, para baixo para cima, se dê voltas, ou que não sei o quê, não importa que entrem pessoas onde não tenha ninguém, que tenha ninguém, não importa nada. Só o que importa é que, enquanto tiver aquela unidade que você percebe como sendo uma só, é um plano. Mas há um momento em que para. Então, e você cola outro plano. Aí já são 2 planos. Pronto, tá bom, 2 planos. Está claro, tem como deve ser. É porque essas coisas mais simples são as que às vezes levam tempo para compreender. Porque às vezes, mas um plano, se o meu plano não sei o que, me diz, mas aí você está considerando 2 planos, não é 2 planos, é um plano, um plano, plano, unidade, espaço e tempo, um só. Por que diz espaço e tempo? Não posso ter. Se tiver dentro de um elefante, é um plano. Se tiver uma girafa, não é um plano, não. Pode ter girafa, elefante, pulga, sabonete, pode ter o que quiser para não ter nada. O que interessa é que é a unidade de espaço e tempo. E que é porque é espaço e tempo? Porque toda a representação da realidade é com espaço e tempo. Quando você fotografa qualquer coisa, até o vazio, é espaço e tempo. Então, quando eu digo unidade, espaço e tempo, estou dizendo, é uma unidade, porque você vê que aquilo é uma coisa só, que não tem variante nenhuma no seu enquadramento que rompa com essa unidade. Uma unidade pode se movimentar ou pode estar separada, e espaço e tempo é que não há uma transmutação para um corte para outra coisa.
Então, unidade de espaço e tempo. Esse plano, que pode ter o formato que tiver, que tradicionalmente, por razões históricas e por razões de necessidades estéticas, é esse formato. Porque, históricas porquê? Porque se começou com a fotografia, com aquele formato de quadrado, que não era sempre o quadrado, havia máquinas que faziam quadrados, outros faziam coisas, enfim. Começou por aí, foi ficando, e depois não se mudou por condições de som, a banda sonora que tinha que se acoplar com a banda da imagem ficava difícil e tal, enfim, umas razões técnicas de desenvolvimento, e ficou por aí. Esse plano, que é a base de tudo, é um pouco como as notas musicais da música. Você diz dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. 7 notas, com 7 notas se faz toda a música do mundo. E eu diria, com um plano se faz todo o cinema do mundo. Porque, no fundo, é isso, você vai projetar com um plano, quer dizer, com o plano, não com um plano, o plano. Como outro faz com a nota musical, pode fazer, mas tem que usar as variantes da nota. Ele depois, quando ele não faz dó, ré, mi, fá, sol, ele põe aqui dó, ré, mas aqui tem um meio tom, tem aqui um sustenido ou um bemol. Ele vai, depois junta notas, mas outros fazem acordes. Tá? É a mesma coisa com o cinema. Você está com o plano, você só tem isso como para trabalhar. Mas depois, como é que você vai trabalhar isso? Aí é que nós vamos ver. Aí nós temos muitas coisas que podemos fazer. Mas que muitas delas a gente pode fazer intuitivamente até, porque você faz intuitivamente e até historicamente, você tem uma informação, você não precisa de vir fazer esse curso para chegar num lugar para filmar aqui e virar aqui e filmar ao outro lado. Já fez 2 planos, fez um curso lá com o Rui Guerra, foi capaz de fazer 2 planos. Não precisa estar aqui para isso. Precisa, talvez, para discutir outras coisas, porque é que esses planos são feitos assim, ou porque é que foi esse e não outro plano que você escolheu. Mas não é nenhuma coisa... Se é a descoberta da pólvora, saber que um filme tem muitos planos. Né? Agora, a gente tem quais planos são esses e como fazer esses planos. Essa é que é a questão. E o que esses planos significam. Mas o plano, temos esse primeiro plano. Esse é o plano base. E a definição de plano é isso. Unidade de espaço e tempo. Bom, agora, um plano pode ser o quê? Um plano pode se movimentar assim como eu movimento a minha cabeça, não é? Quer dizer, o meu eixo está fixo. Né? Só não vira a cabeça toda porque não, que os meus côndulos occipitais não deixam virar. Se eu virasse... Tá? Isso são panorâmicas que eu estou fazendo. Enquanto a câmera estiver em cima de um tripé, de um eixo, estiver fixa, mas quer dizer, quando se mover em cima de um eixo, todo o movimento que ela fizer é de panorâmica. Então, uma das formas de movimento que a câmera tem são as panorâmicas. Tem o plano fixo, que a gente viu, e tem panorâmicas. Mas também pode-se mexer, né? Eu posso andar com a câmera agora aqui, tac. Não ando que as pernas não dão, senão eu faria uma exibição. Não posso andar. A câmera viajou, por isso é o traveling, que vem da palavra americana to travel, viajar, né? Porque aqui, abre um parênteses, uma grande parte dos termos técnicos vêm do americano e do francês, porque foram as grandes indústrias dominantes das primeiras décadas do cinema. A França, até 1914, e é fácil de guardar essa data, porque é uma data que começa a Primeira Guerra Mundial, que é 14 e 18.
Eu gosto das datas assim que servem para várias coisas, né? Assim você só fixa aquela, pode esquecer as outras. 1914 teve a guerra, teve a Mata-Hari, teve o cinema, e teve a Revolução Russa, 18, quando termina a coisa. Eu gosto assim, de datas, para não encher a cabeça de datas. Assim, quando você pode juntar duas datas importantes, é bom. Então, 1914, o que eu estava falando? Da França, cinema na França. A França. A França, que vai até 1914, ela domina o mercado mundial de cinema. Quer dizer, teoricamente ela inventou o cinema. Eu digo teoricamente porque a gente pode conversar, não é bem assim. Não é bem assim, não é nada bem assim. Tem importância, mas é muito ao contrário. Mas, enfim, não posso abrir esse parênteses, senão a gente não avança. Até 1914, ela domina não só o mercado francês, como o mercado mundial, o mercado americano e também o que a gente chamaria hoje do hardware, a parte física, industrial, de câmeras, de reprodução de filmes, tudo, de fabricação de película, tudo. A França domina tudo isso. Aí, com a guerra, ela perde essa hegemonia, os Estados Unidos, que começam a produzir, tomam essa força desse mercado até hoje, né? Então, muitos dos termos vêm da França, são adaptações de termos franceses e outros são de termos americanos. E alguns vieram assim soltos, não se sabe muito bem de onde. Ou são adaptações, por exemplo, palavras que a gente usa, que nunca usaria, que não são da nossa língua, por exemplo, decupagem. Decupagem vem de découper, que é recortar em francês. Até os americanos usam para cinema, e assim sucessivamente, né? Traveling é uma palavra que é traveling, a câmera viajou, to travel. Então, um traveling, a gente diz um traveling, depende do sotaque de cada um, e coloca. Mas então há muitas palavras que vão surgir da dominação da coisa, como por exemplo, quando há uma tecnologia estrangeira que se impõe, traz o seu vocabulário. Por exemplo, antes dos computadores, em 1980, ninguém fazia deleta isso. Vem delete, apaga, porque vem nos computadores. Deleta, se você pegar alguém de 1970 ou 80, 70, a 70, que diz, eu deletei isso. Esse cara já está influenciado por depois, porque com os computadores que você vem, deleta. Embora a palavra que eles tenham posto seja de origem latina, deleta. Então não é, para a nossa linguagem até é boa, mas quer dizer, deletar não existia. Todo mundo sabe o que é deleta, trabalha com computação, sabe que deleta é apagar, né? Esses termos técnicos que vêm através da língua, a gente tem que aprender, não adianta. Tem que aprender. Como qualquer tecnologia nova, você tem um vocabulário próprio. E há certos termos que vocês têm que aceitar como existentes, porque senão tem que inventar um outro que ninguém fala. E a linguagem tem caminhos muito estranhos. Por exemplo, houve uma época que em Portugal havia a palavra piquenique. Um piquenique, vamos fazer um piquenique. Não é que havia a palavra, era muito comum, nos anos 40, 50, as famílias fazerem piqueniques. Era normal. Era tão normal que você ia numa loja e tinha malas de piquenique nas vitrines, malas com os pratos amarradinhos, você tinha mala para família de 5 pessoas ou para família de 2, você comprava aquela maleta que abria, punha as coisas todas as caixinhas, ia fazer um piquenique. Então, o carro saía, tirava uma toalha, punha numa grama e fazia um piquenique e tal. Era uma coisa absolutamente normal. Mas a palavra piquenique, lá um cara lá achou isso é uma palavra americana. E tinha tomado conta do mundo, porque o piquenique veio por eles. Veio
quer dizer, foi propagado esse hábito. E eles não queriam Portugal, os portugueses não disseram, não querem. Então vamos inventar uma palavra, que assim como nasceu, morreu na hora, porque nunca deu certo, porque era uma palavra que não tinha nada, chamava-se convescote. Ele queria dizer, vamos fazer um piquenique? Não, vamos fazer um convescote. Ninguém dizia convescote. O que é que tem a ver com piquenique? Convescote tem com piquenique. Palavra desgraçada de ruim, né? Podia ter bolado uma melhor. Os filólogos lá inventaram a palavra convescote. A coisa assim, não adianta. Temos que aceitar que há um jargão especial para a tecnologia. Nós vamos ter que falar de decupagem, temos que falar de traveling, não vamos fazer de viagem. A viagem da câmera, não vai. É traveling mesmo, acabou. É traveling. Há palavras assim que a gente tem que aceitar como elas são. E essa mestiçagem da língua é boa também. Revigora os idiomas. Tem um lado negativo quando você se deixa colonizar por isso. Mas tem um lado positivo quando você aceita isso como mestiçagem, um enriquecimento do teu próprio idioma. Então, nós temos simplesmente usá-lo, manipulá-lo como deve ser usado. Então, vamos ver, quando há umas palavras que eu vou ter que introduzir para a gente poder avançar, porque senão tem que estar abrindo um parênteses para explicar. Agora vai fazer um traveling, que é quando a câmera se põe em movimento, não é quando se põe em movimento, porque quando ela está fazendo uma panorâmica, já está em movimento. Quando a câmera desloca o seu eixo para fazer um movimento, que pode falar assim, aí vai abrindo parênteses de tudo, para cada palavra nova que surge, né? Então não dá. Mas então nós temos um plano que é a matriz. Esse plano, sob o ponto de vista da sua genética, pode ser plano fixo, panorâmica, desde que, e traveling. Fizeram. É claro que você pode designar um pouco melhor isso. A panorâmica está aqui. Há uma questão em cinema que é a seguinte: sempre se fala do ponto de vista da câmera. Quer dizer, quando eu digo direita de câmera, aqui a minha mão é a câmera, é essa direita lá. Né? Mesmo que eu esteja fazendo assim, entende? Aqui, e eu se disser direita de câmera, essa direita aqui que é a minha esquerda. Tá? A câmera é que diz o que é direita e esquerda. Né? Sempre. Tanto quando a gente, como diretor, quando trabalha com um ator, a gente, assim, às vezes só está viciado, está pensando no plano e tal, não sei o que e tal, e diz, não, chega um pouquinho mais para a direita, está pensando na câmera, mais para a direita, você tem que imediatamente, quer dizer, para a tua esquerda, quer dizer, tem que traduzir, porque se você é para a direita, geralmente o ator está na tua frente, né? Ela vai para a direita, não é? E você quer que vá para a esquerda, porque é a tua direita de câmera. Então, tem que estar sempre traduzindo a direita e a esquerda, porque é a câmera quem comanda, entende? Isso é outro ponto importante. Isso é importante porque quando eu digo assim, uma panorama direita-esquerda, uma panorama direita-esquerda, é direita-esquerda, esquerda-direita, esquerda-direita, qualquer que seja a posição que tem, é sempre a câmera quem está comandando. A câmera, o plano da câmera também é determinado em função da distância do objeto filmado. Quer dizer, o tamanho do quadro, o quadro é sempre o mesmo tamanho, porque quando projetar aqui, qualquer que seja o quadro que você fizer, vai ser sempre a mesma janela de projeção. Mas o objeto que está lá dentro, eu posso filmar uma pessoa que é um ponto lá na distância de tão longe que filmei, como posso ir me aproximando dele até filmar o olho dele aqui em primeiro plano. Quer dizer, depende do meu nível de aproximação, não é? Então, esse referencial dos limites do quadro com o tamanho da pessoa estabelece uma escala humana para determinar a grandeza do plano.
Então, quando eu digo qual é a grandeza desse plano, é uma referência à maneira que o meu talon velho, a palavra francesa, a minha coisa é o que ter feito ter estudado tanto tempo na França, de vez em quando eu estudei as coisas lá que vem as palavras francesas e não vem a portuguesa. Mise-en-scène? Hã? Mise-en-scène? Não. A medida, o padrão de medida, é a figura humana. Quer dizer, é o padrão de medida que se usa basicamente. Quer dizer, ou posso ser eu ou pode ser ele, não importa. Ele tem 1,90 m, eu tenho 1,70 m, quer dizer, tinha 1,70 m, deve ter diminuído uns 2 ou 3 centímetros com a idade. Tinha, mas então, quer dizer, não é bem a mesma coisa, né? Mas porque, quer dizer, se eu enquadrar o Cavi corpo inteiro, isso se chama um plano médio. Plano médio. Se me enquadrar a mim num plano inteiro, da mesma forma, deixando um pouquinho de ar, chama ar acima, ou um pouquinho no chão, no quadro, da mesma maneira que enquadro ele, é um plano médio do Rui e um plano médio do Cavi. Não interessa a grandeza absoluta. O que interessa é quem está lá para determinar qual é o plano, né? Se eu fizer um close do Cavi, ou fizer um close meu, é um close, os dois são um close. Tá? Então, há uma escala que é de aproximação de um objeto. Ao longe, muito longe, e essa escala, depois eu vou dar esses planos, mas aí eu precisaria que alguém escrevesse, que teria, começar assim, olha, vou dizer quantos são, porque... Quer escrever você, depois eu boto... Não, eu sou péssimo, é a minha letra, a minha mão, perdão, põe assim, PG, pera, mas tem que ir de PG, mas tem que ir para baixo, cima, e esse aqui aqui embaixo todos, PP ou PP, que é plano próximo, aquilo é plano geral, e esse aqui põe na frente CL, close. CL aqui? Sim, na frente, um tracinho, close, CL. Você é canhoto? Inveja dos canhotos, sempre tive, não sei porquê. Mas eu sempre quis ser canhoto. Agora, aqui põe aqui PG, põe depois do PG, não embaixo. PG, sim, devia ser se cabe nessa escala. Vai caber PG, mas deixa os mais próximos, senão não vai caber. PG, PC, Partido Comunista, Plano de Conjunto, depois PM, só escola básica, depois PA, Plano Americano, depois PAP, Plano Aproximado de Cintura, C. E depois aí põe aqui PAP, Plano Aproximado de Peito, e depois estamos aí, chegamos certo. Essa escala é uma escala básica que usam um pouco mundialmente, que evidentemente que as siglas variam um pouco dependendo dos idiomas, porque um francês que vai dizer, que eu digo aqui, plano médio, plano moyen, cai com o francês, mas PC, que é plano de conjunto, aquele plano geral, plano de conjunto, plano médio. O plano médio é a base desse esquema, porque é o plano que é do corpo inteiro. Né? Para cima, a figura vai ficando cada vez menor, não é? Até ao plano geral. E depois, para aqui, vai se aproximando. O plano médio, aqui é o plano americano, que é um plano que corta por aqui, sempre cortando na cabeça no mesmo espaço. O plano americano corta para aqui. Teve uma longa discussão, quando foi no princípio ainda nos anos de 1900 a 1910, porque o plano americano apareceu, os americanos começaram a fazer uns filmes e mandaram também para a França. E havia a grande produtora, que era a Pathé, da francesa, que era
a maior distribuidora do mundo, a maior produtora do mundo, naquela época, e o cara da Pathé, os franceses começaram a dizer, mas não esses planos horrorosos que cortam os pés dos atores, vem nos filmes americanos os personagens aleijados, sem pés. E então eu disse, não, isso é o plano americano, porque a gente copiou dos americanos. E os americanos, quando souberam disso, do ponto de vista comercial, pensaram, não fomos nós copiamos dos italianos, nós chamamos de plano italiano. Então, quer dizer, os franceses chamavam de plano americano, os americanos chamavam de plano italiano, porque ninguém queria assumir que cortava os pés. Bom, mas o facto é que era o plano americano. E depois depois tem um plano de cintura, depois tem um plano de peito e depois tem o close. O close, ou plano de detalhe também, que se diz muitas vezes, que é close, porque vem da palavra americana que significa perto. Close é perto. Então, é um plano filmado de perto. Mas geralmente se associa à figura do rosto. Então, mas também pode chamar. E depois tem o plano de detalhe, que é quando você faz um detalhe de um olho, um detalhe de um dedo do pé, um detalhe de uma fechadura, de qualquer coisa. Por exemplo, um plano muito próximo é um plano de detalhe. E essas siglas, elas são necessárias. Quando você escreve um roteiro técnico, você não vai escrever plano médio, plano americano. Põe PA. Você geralmente põe no teu roteiro uma pequena... O close é sempre só no rosto? Não é sempre. Pode ser... O close pode ser... Detalhe, não é close. Não, aí é variável. Eu posso chamar close da xícara, mas é mais usado close para o rosto. É mais habitual, mas pode ser chamado close de uma xícara. É porque close é próximo da xícara, também tem razão. Mas os americanos não usam dessa forma. Há sempre pequenas variantes de usar, mas é como quiser. Eu, pessoalmente, uso close para rosto, para mim. E depois chamo plano de detalhe. Plano de detalhe da mão, plano de detalhe do dedo, plano de detalhe de uma xícara, plano de detalhe de qualquer coisa, né? E close, quando digo close, é de um rosto. Claro que eu não digo close de um cavalo. Digo close para mim é para figura humana, né? E é evidente que essa escala é relacionada com a figura humana, né? É antropomórfica, porque você não dá para fazer essa escala, dizer plano médio de uma girafa, não dá para, pelo menos, ou de um elefante, não dá. E também não dá para fazer um close de uma cobra, nem muito menos um plano de cintura da cobra, não é? Há coisa assim que não dá para fazer, né? Tem que adaptar as coisas à realidade, né? Isso é um esquema que dá a coisa, né? E os americanos têm isso, mas têm sempre medium close shot, porque é tiro. Porque os americanos atiram com a máquina presa uma arma de fogo. A fotografia é um tiro, é shot, né? Os americanos gostam de tudo que é arma, né? Tudo que é matar, e isso é com eles mesmo. Bom, eu sempre que posso falar mal, eu faço. Falo dos americanos. Não perca a minha chance. Bom, então, esse princípio dos elementos da linguagem, que é o plano, nós já vimos que a definição do plano, já vimos que o plano há uma coisa fundamental, dentro agora o plano, a gente já viu que o plano, segundo a grandeza do plano, tamanho do plano, é em função do objeto que está filmado, como se tivesse dentro uma pessoa que estabelece essa referência. É evidente que você, se fizer uma paisagem sem nenhuma figura humana, a casa está longe e tal, você diz, um plano geral da casa, né? Não precisa ter uma figura lá dentro para você decidir isso. Mas se fizer um plano perto de uma janela e tal, você não vai fazer um plano geral da casa, como aqui a janela em primeiro plano, é um plano próximo da casa. Mas não há uma definição, entende? Se você fizer um rebanho de cabras à distância, você faz um plano geral do rebanho de cabras. Mas se até pertinho, é outro. Quer dizer, não é uma forma rigorosa de coisa, é para dar uma ideia do quadro, mas não é uma forma rigorosa de explicação.
né? Isso. Agora, a qualidade dos planos, se nós temos, não sei como é que eu explico isso, voltando, dando um passo atrás, quando a gente pega o quadro, nós temos o limite do quadro. Esse limite do quadro, independente do que está dentro, pode até estar projetado sem nada. Esse plano é a moldura do quadro. Nós não temos uma palavra boa para a palavra moldura, porque a moldura nós associamos muito à moldura do quadro na pintura. Mas nós não temos uma palavra boa. Os franceses têm uma palavra melhor, os americanos têm uma palavra melhor, mas não é usada. Nós temos que dizer que simplesmente esse limite do quadro, que é a moldura, é extremamente importante para nós. O aspecto, né? Hã? O aspecto. Aspecto? Aspecto. Aspecto? Não, como é aspecto? Aspecto não tem nada a ver com moldura. O aspecto é o aspecto geral. Não é? O aspecto do quadro, o tamanho do quadro. Não, é referenciado a essa linha que delimita o quadro. Tem que ser... Não tem palavra, moldura. Já procurei. Dicionário analógico, que recomendo. Tem, assim, desse tamanho. Cada palavra tem, assim, umas 100 e tantas para cada coisa. Que algumas você nunca ouviu falar. Não tem nenhuma que dê melhor que a moldura. Chama de limite do quadro. Né? É o limite do quadro. Esse limite. Esse limite do quadro, ele é fundamental. Porque ele separa o quê? Separa o que é visto daquilo que não é visto. Quando você filma, quando você fotografa, se eu fotografar assim, se eu fizer um plano cortado pela cintura, eu estou limitando, quer dizer, a mostrar daqui até aqui e o resto não é visto. Né? Se eu fotografar aqui essa coisa, estou limitando a mostrar isso, quer dizer, há uma coisa que está dentro do quadro e uma coisa que fica fora do quadro. E esse dentro do quadro e fora do quadro são estabelecidos através desse limite, que é essa moldura do quadro. Isso é fundamental, porque o dentro do quadro e o fora do quadro tem uma função primordial na linguagem do filme. Mais do que se pode supor. O que está dentro do quadro, portanto, nós temos um espaço, um campo, esse campo que se filma, chama-se campo, o que se filma tem um campo dentro do quadro e tem um fora de campo. É importante essa linguagem, é muito importante fixar o que é campo, o que é dentro do quadro e fora do quadro, né? Porque isso baseia-se uma série de raciocínios e uma série de potencialidades em função desse que está dentro e fora. E depois tem outra coisa. Temos então um campo que é filmado e temos um campo que não é filmado. Quando eu vou filmar aqui, vou enquadrar para lá, eu estou enquadrando aqui com uma determinada objetiva, que fecho ali, eu tenho essa parte que está dentro do campo e uma coisa que está fora de quadro, né? Porque não está enquadrado, não sei o quê. Mas também há duas maneiras de dizer. O fora do quadro é que o campo do quadro continua fora do quadro. Mas há uma subtileza em termos de dizer fora do quadro e fora de campo. Porque quando eu filmo uma coisa e projeto, eu tenho bem definido aquilo que é campo e que é quadro. Né? E dependendo do meu olhar sobre o que eu quero exprimir, eu posso dizer que está fora de campo ou que está fora de quadro. É a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. O que ficou fora desse enquadramento é fora do quadro. E o que ficou fora desse enquadramento, uma vez que delimitou esse campo, ficou... O que está fora, o campo continuou. Porque o campo é um só.
há um campo que foi, uma parte do campo foi filmada, outra não foi filmada. Não é verdade? Então, o campo é o mesmo. Mas esse campo pode não ser o mesmo. E é aí que entra a questão da subtileza, porque é importante a gente ver. O fora quando você filma e tem um campo interno, você tem você não diz um dentro de campo, que é um óbvio. Você diz simplesmente está filmando aquele objeto. Mas você diz fora do quadro, se tiver uma montanha na paisagem, a montanha continua fora do quadro. Mas não é fora de campo, porque o campo é o mesmo. Só que não está visível. É fora do quadro, mas não é fora de campo. Então, quando se diz que é fora de campo, fora do quadro, está-se falando errado, porque se por acaso esse plano for o de cortar daí para uma outra sequência, ele já vai mudar para um outro campo. Devagar. Porque eu sei que isso confunde, porque confunde. Então, é bom ficar aí com calma, que é para poder entender direito. A gente define o campo, por exemplo, uma cena. Seria um Não, deixa eu ver. Eu vou pegar um pouquinho mais antes. Uma cena que é feita num plano só. É uma unidade. Um plano é uma unidade, mas também é uma unidade maior, que é uma cena. Uma cena é que as linguagens do cinema, como foram feitas, à medida que elas foram sendo inventadas, e como conceitos vieram depois, as palavras que são habituais não cobrem esses conceitos que se vieram depois. Então entram em contradição e às vezes explicam mal. Porque a pessoa diz, uma cena é a mesma coisa que uma sequência. Não é. Mas é usada como se fosse. Uma sequência pode ser uma cena. Quer dizer, uma cena é uma unidade de realidade. Quer dizer, se eu fizer aqui uma cena que começa eu dando essa aula, e vamos tirar essa cena em 3 planos. Eu falando aqui, não sei o quê, saindo, dando despedindo e embora. 3 planos, 1, 2, 3. Um plano, e fechou a cena. Pronto. A unidade, cena, que é uma unidade de realidade, é feita em 3 planos, que são uma realidade fílmica. Né? Bom. Agora, quando a outra cena que vem depois já não é aqui, já é no café. Então se compreende muito bem que era uma unidade e que era outro plano. Há uma interrupção de espaço e tempo. Já sei aqui, foi bacana. Então é aqui. Quando eu falo aqui dentro que, enquanto tem o primeiro plano aqui, 1, 2, 3, filmar esse quadro, o que está fora do quadro, porque está dentro do mesmo campo dramático. Este está fora de quadro também, porque a cena continua depois. Mas aquele plano, quando eu chegar aqui, quando terminar a sequência aqui, o outro campo, ele também está fora do quadro, mas quando a gente for descobrir o outro quadro, vai ver que ele não estava no mesmo campo, está num outro campo, porque é outro espaço e outro tempo. Se é 1 hora depois, ou 2 horas, ou é 3 dias depois, ou não sei quanto. A cada sequência, que é uma unidade dramática de ação, corresponde a um espaço e tempo determinado. Então você fala da cena como sendo uma unidade de espaço e tempo da realidade. Eu ensaio uma cena, mas eu filmo uma sequência. Está entendendo? Eu não filmo a cena. Eu filmo a cena, mas à medida que eu filmo... Por isso houve em 1952, eu sei isso porque foi quando eu cheguei a Paris e bati logo de caras com isso, houve um estudo de filmologia, que era um estudo que se desenvolveu naquela época, mas que durou pouco tempo, que era o valor psicológico das cenas em relação à realidade cinematográfica, que era a filmologia.
Filmologia era esse estudo de cenas. A filmologia criou uma série de termos, entre os quais alguns críticos usam, às vezes, o filmofânico e não sei o quê, mas é tudo introspectado, não pode ser. Introspectivo. Introspectivo, metido para dentro da introspeção, tá? É tudo uma introspecção da realidade. Bom, é tudo subjetivo e tudo psicologizado. Pronto. Tive que procurar outro caminho. E então eles criaram 3 termos, que esses sim eu acho que são úteis, e que depois a gente vai retomar na conversa já com mais conhecimento, que 3 termos que são assim, que é fílmico, vem da palavra filme, fílmico, afílmico, com um A antes do fílmico, porque o A é uma negativa, a gente diz moral, amoral, que não tem moral. O que tem moral é uma moral, o que não tem moral é amoral, não é? É o fílmico, o afílmico e o outro qual é? Daqui a pouco eu lembro, porque é menos importante. O fílmico, tudo o que é filmado, que é projetado é fílmico. E, inclusive, quando eu tenho tendência a dizer que eu dou aulas de linguagem fílmica, é de tudo que é filmado. Porque a palavra cinematográfico tem outras injeções, outras implementações, tem outros caminhos. Basta dizer que tem o próprio Metz, que você me ajudou a descobrir lá, me lembrar do nome, o próprio Metz tem um estudo só de 27 páginas, que eu tive o trabalho de contar quantas páginas era, de 27 páginas, só para discutir a diferença do termo fílmico com cinematográfico. A diferença entre a palavra cinematográfica e a palavra filme. Linguagem cinematográfica ou linguagem fílmica. Ele levou 27 páginas discutindo o assunto. Por aí você vê como as coisas, às vezes, são complexas e tem meandros e coisas. Eu não vou entrar nisso, não. Rui, já vai dar 9 horas. A gente tem a opção de parar e ver o estorvo, ou o estorvo também está passando na outra sala, ou a gente pode, se você quiser, continuar, a gente não vê o estorvo. Não, não tem questão, não. Não. Eu fecho em 5 minutos para deixar um gancho. Tá bom. Tá? Vou segurar outra sessão lá também, para começar tudo junto. Tá. Então, aproveitem aí no banheiro. A gente vai continuar com isso na semana que vem, tá? Vamos, só que me lembra, vamos trabalhar em função do fílmico, do profílmico e o afílmico, tá? Agora, Rui, rapidamente, o extracampo está relacionado ao som? Hã? Quando se fala extracampo, você está falando ligado ao som? Não, obrigatoriamente. Estou falando de extracampo e como um campo que é um campo da realidade. Extracampo. Mas como tudo são convenções, às vezes há quem estabeleça convenções um pouco diferentes, né? Eu, às vezes, tenho dificuldade com certos textos em saber qual é a convenção que ele está usando. Aí, lendo, eu vou descobrindo, porque talvez daqui a mais uns anos, com a coisa do cinema já ser traduzida em aulas, assim como essa, que a coisa tenha uma certa homogeneidade. Mas como vem de uma matriz da prática, há incongruências, não é? Eu nunca sei quando o cara está falando fora de quadro do jeito que eu concebo, ou se ele está fora de campo. Bom, então eu vou rápido no banheiro, vocês também, todo mundo, e a gente vai ver o filme. Obrigado.